Olá, passageiros! Estamos começando mais um podcast do Só de Passagem, entrevistando os novos artistas que vão tocar com a gente agora em 2026. Uma salva de palmas para Alexandre Moreno! E aí, Alexandre, tudo bem? Tudo Como é que certo, você tá? Muito certo. obrigada por aceitar o nosso convite para participar do podcast do Só de Passagem. Eu que agradeço, já sou de casa já. Quando eu não tô tocando com artista local, agora eu vou estar com o meu trabalho também. Ah, bom demais. Primeira pergunta, Conte. para a gente começar os nossos trabalhos. Onde você nasceu? De onde é que você é? Eu sou de Barreiras, Bahia, a 600 km aqui de Sobradinho. Você é baiano? Baiano. Ficou na Bahia até quantos anos? Aí que tá o detalhe, eu sou filho de militar, então nunca morei lá, só vou a passeio. Mas os seus pais, então, são de onde? Minha mãe é de lá, eles moram lá atualmente. Ah, legal. Então, a gente que é filho de nômade, né? Então, eu vivi em várias cidades. Qual que era? Seus pais serviam onde? Meu pai é Teresina, João Pessoa, Manaus, Brasília, mais de uma vez. São Geraldo do Araguaia, no Pará. Itajubá, Minas. Três Corações, Minas. Um monte de lugar. Nossa, então ele serviu em vários lugares diferentes. Mas pra onde? Minha família também é militar, de parte de mãe, né? Aí meu pai, meu avô é da aeronáutica, meu tio também. Aí meus primos viveram essa vida aí. Isso. Tanto que eu tenho uma escola de futsal aqui em Sobradinho chamada Vila Nômade Futsal. O povo pergunta por quê? Por causa do nômade, né? Do nomadismo. Quando você chegou em Brasília? Eu cheguei em Brasília dessa última vez, 2010. 2010. Mas você veio pra ficar mesmo? Eu vim pra ficar. Veio com sua família ou Não, só? não, sozinho. Foi quando eu deixei de morar com eles. E como que você decidiu Brasília? Eles vieram, meu pai veio transferido para Paracatu, aqui pertinho, né, em Minas. E aí eu já fiquei aqui, já, porque, né, centro maior para estudar, trabalhar, tudo mais. Ah, você chegou e você foi estudar, foi trabalhar? O que você veio fazer? Ah, eu já cheguei, na época eu já cheguei fazendo um Civebra lá na escola de música. E pouco depois já estava dando aula de música nas escolas de piano, teclado. Então você sempre mexeu com música mesmo? Sempre foi só... Sempre. E futsal, né? Eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá. Ah, legal. E aí, como que a música entrou na tua vida? Aqui em Brasília, quando a gente morou aqui, eu adolescente, eu tocava nas fanfarras das escolas parques. E aí eu tocava surdo, percussão, fanfarra mesmo. Quando eu entrei para o Colégio Militar de Brasília, eu continuei tocando caixa tarol na banda do Colégio Militar. Você chegou a estudar no Colégio Militar? O meu sonho quando era não, muito bom. Você achava muito legal muito a quantidade de atividades extracurriculares que tinha. E aí a coisa foi indo, eu achei até que eu fosse virar um baterista, né, por causa da percussão o tempo todo. Só que quando a gente tava em Manaus, meu pai meio que me convenceu, assim, de me dar um teclado. Acho que o medo do barulho da bateria dentro de casa. Aí não parei mais também. É, realmente, a bateria ela incomoda um pouquinho mais. O teclado você consegue até botar um fone. Exatamente. E quais foram as primeiras músicas que você tocou no teclado, você lembra? Eita, eu não lembro exatamente. Mas eu lembro que tinha a época do Ayrton Senna, então eu adorava tocar o tema do Ayrton Senna. E eu lembro que o tecladinho que eu tive, ele tinha umas músicas, Marcha Turca de Mozart, Marcha Turca de Beethoven, eu ficava tentando imitar a demo do teclado. Gente, que legal. E aí você já começou a dar aula depois? Você teve aula também? Foi muito próximo, isso foi mais ou menos em 1998, 99. Aí eu fiz umas aulas lá em Manaus. E aí depois eu morei em 2000 aqui, já ainda tendo aula, e fiz o terceiro ano do ensino médio em Cuiabá, 2001. Só que eu cheguei nas escolas de música lá, o meu nível já era meio avançado. Logo depois eu já estava dando aula para iniciante. As próprias escolas que me deram aula queriam que eu desse aula para iniciante. Né? Ai, que legal. Então eu comecei com 19, se eu não me engano, a dar aula. Não, então você é um professor nato, né? Faz tempo. E é bem na área da educação mesmo. Isso. E quando você foi fazer educação física, por que você escolheu educação física e não música, já que você já estava envolvida assim com música? Verdade. Eu sempre fui muito esportista, a ponto de se tivesse ido pros testes certos, eu seria um atleta de futsal, de futebol, algo do tipo. E meu pai também, sempre muito esportista.
Mas na época ainda tinha muita dificuldade das faculdades de música serem relacionadas à faculdade da música popular. Ainda tinha muito vínculo com a música erudita. Uhum. Então, em Cuiabá mesmo, eu não me lembro de ter o curso de música popular. E aí, entre música erudita e o esporte, para mim era melhor o esporte. E hoje em dia você trabalha com os dois? Com os dois. Tem escola de futsal e dando aulas de teclado, piano, e tocando, e compondo, e gravando pro pessoal. E como foi esse processo de abrir a escolinha de futsal? Eu dei aula aqui pro Sobradinho Futsal com o professor Leandro. O Leandro hoje ele ainda tá na direção aí do Sobradinho Futebol, que tá bem agora. E aí eu vinha lá da Asa Norte, onde eu morava na época, para vir trabalhar aqui. E depois Alexandre, eu não quero mais, é sua. Aí eu só mudei o nome Vila Nômade, né, para ficar mais com a minha cara, e desde então existe. Qual que é a faixa etária assim, que vocês atendem? Eu sempre trabalhei com todas as faixas de competição, os menininhos novinhos, mas agora a escola deu uma reduzida, até porque a música foi tomando conta, e a gente tá com uma faixa etária mais adolescente lá, assim, mais 15 anos, 14 anos. Mas é gostoso, né, dar aula pros meninos. Ah, demais, demais. E eu jogo até hoje, né, competição, até hoje eu jogo competição de futsal adulto por aí, e dou aula também, e grito, e brigo, e brinco, e fico com raiva. Muito bom. Agora vamos voltar pra música de novo. Sim. Vamos ver, você tem músicos na família? Não. Eu sou uma pedra perdida. Primeiro, não me lembro. Iniciou os trabalhos. Talvez algum tio distante, assim, mas nada próximo que assim, eu tive contato. Eu que ando entrevistando muita gente, né? Geralmente quem é músico tem de uma família de músicos. É raro ver alguém que fala que não tem músicos na família. Mas que bom, né? Você toca, assim, toda vez que vocês vão fazer comemoração, eles pedem pra vocês tocar em festa de família? Pede. A gente músico não gosta muito disso não, né? Porque muitas vezes é a hora do nosso descanso, né? Caramba, eu saí de Brasília, fui lá pra casa dos meus pais pra eu descansar um pouquinho. Aí, Alexandre, toca aí um negocinho pra gente. Mas é a hora que, cara, tudo que eu não quero é tocar. Sim. Mas sim, tem Por que eles gostam de ouvir mais? Meus pais gostam muito da MPB, então eu bebi muito dali, deles ouvindo Geraldo Azevedo, Maria Bethânia em casa. E até hoje eu gosto, assim. Aí volta e meia eu toco uma música que eu aprendi ouvindo com eles, né? E quem que eram os seus ídolos, assim, de infância, quando você era criança, que você falava, nossa, eu sou muito fã dessa banda? Ou adolescente curioso, também. né? Porque quando a gente começa a tocar um instrumento, começa a mudar até a nossa concepção musical. Mas eu sou baiano, então eu ia de férias pra lá. Então o que eu ouvia, moleque, né? Antes de ser músico, era Olodum, Timbalada, né? Tipo, eu gostava do axé afro, assim. E aí depois que, lá pros 14, 15, que eu comecei a tocar, e a coisa começou a migrar mais pra MPB. Aí você, não, eu quero tocar aqui sozinho. Eu lembro que sozinho do Peninha, né? Uma das primeiras músicas da MPB que eu passei a tocar. Aí a coisa começa. Eu não gostava de Djavan, hoje Djavan pra mim é o top de referência, assim, né? Então vai você mudando não muito. Não, moleque, não. Mas você chegou na fase do roqueiro também? Ou você pulou essa etapa? Por ser tecladista, eu acho que a gente passa meio pela tangente do rock, né? Porque não tem muito rock teclado, né? Ele não é. O rock no teclado, ele não é protagonista. Sim, ele não é protagonista. A guitarra é mais. Né? Isso. E aí a minha porta de entrada é o reggae. E aí já tem muito teclado, né? Então, até hoje, eu sou regueiro. Meus álbuns têm reggae e adoro. Minha banda favorita é a banda da Oceania chamada Catch a Fire. É uma banda de reggae, assim. Que legal. Reggae é bom demais. É bom demais. Né? Quem não gosta de reggae, bom sujeito não é. Exatamente. Você já teve várias bandas? Como é que vai ser os processos de bandas? Assim? Eu até que não. A gente, tecladista, é sempre convidado a, né, toca com a banda, toca com a gente e tal. Eu morei em João Pessoa e lá eu toquei muito. Meu Deus, eu moro em todos os lugares. Lá eu toquei muito reggae, 2 horas da manhã, assim, com a lua no horizonte do mar, assim. Então, mas eu pouco tentei banda, assim. Caramba, vou tentar liderar uma banda, porque eu acho que é um processo
tão difícil. É um casamento, né? Com certeza, eu sempre falo casamento. isso. E nem então, sociedade. É um casamento. Então, muitas vezes, você tem que ter uma afinidade com aquele quarteto, com aquele quinteto, que é muito difícil você alcançar essa afinidade, né? De todo mundo pensar a mesma coisa, de todo mundo trabalhar junto. E se a gente for avaliar, a maioria das bandas tem um trabalhando 70% e os outros 30% fica para o resto dos integrantes. Isso já fica meio pesado até para esse líder, né? Uhum. Então eu sempre fiquei com certo medo de banda, assim. E eu sou um cara meio sozinho, assim, mas sozinho no sentido, eu não tenho tantos amigos e isso fica, caramba, banda só funciona se for meu irmão, meu amigo, né? Sim, com certeza. Mas como é que você encontra? Quais são os desafios hoje para um tecladista trabalhar dentro do mercado? Eu penso que essa coisa da tecnologia e das redes atuais, elas tanto ajudam quanto atrapalham. Hoje falta esse contato cara a cara, né? Caramba, vamos fazer um som. Fica tudo muito distante. A gente chega, às vezes não, por vezes, numa cerimônia de casamento, você nunca viu um músico que vai tocar contigo. Se encontra lá. Eu toquei no casamento esses dias, nunca tinha visto aquele violinista, aquele. E antigamente. E como é que você faz para pegar essas músicas? A gente ensaia antes a lista de músicas. Cada um com o arranjo montado, isso, você recebe partitura. Às vezes sim, às vezes não. Muitas vezes o repertório desses eventos, eles são meio repetitivos. E aí a gente meio que já sabe, né, o que vai acontecer. Mas a tecnologia traz uma facilidade, traz essa dificuldade, assim. Então, o mercado hoje, ele é fácil, mas ele é muito difícil ao mesmo tempo. Porque, além de mim, tem mais 1000 tecladistas divulgando cursos, divulgando solos e sons e equipamento. E a dúvida a questão é como chegar no público certo, né? Como fazer depois esse público trazer receita, né? Porque a gente, músico, é uma profissão, né? Com certeza. Então é sempre o X da questão, assim, como transformar isso em dinheiro, em um trabalho. E infelizmente a gente vive num país que a cultura ela é meio paralela, assim, né? Ela é tão rica, mas ao mesmo tempo parece que ela não tem uma raiz fincada para provar para a própria população que é dinheiro, que é trabalho. E isso não é desmerecer a arte, muito pelo contrário, né? Eu acho que é valorizar. Mas eu acho que eu tenho fé que isso vai mudar um momento. Tenho esperança. Ainda mais principalmente agora, que a gente tá com IA e todas essas coisas. Eu acho que o trabalho mais mecânico ele vai sendo substituído e aí a gente vai ter mais tempo e espaço para valorizar até as nossas próprias artes, né? Tomara. Eu tenho certos receios, assim, até por causa desse distanciamento nosso, né? De tentar resolver tudo à distância ultimamente, sabe? E a tecnologia vem tomando conta, assim. Hoje, você ouve, numa plataforma de música, uma banda que é IA. E é fenomenal. Nossa, aquilo, né? Eu acho... Isso eu já não concordo. Não, pois eu não concordo, mas o produto final é muito bom. E isso dá um certo medo. Mas tem meu irmão, né, tem uma teoria de que tem esse negócio do autofagismo da IA. Então, à medida que ela vai produzindo músicas que são boas atualmente, porque ela tem um acervo de músicas feitas por pessoas. Sim. Então ela se alimenta dessas músicas feitas por pessoas e faz uma boa música porque ela está sendo alimentada por isso. Só que a partir do momento em que ela produz muito mais rápido, num volume muito maior, ela começa a se basear nela mesma. E aí quando ela se baseia nela mesma, fica horrível. Entendi. A qualidade vai piorando, assim, sabe, com o tempo. A tendência é que uma hora isso chegue com a tampa cheia, né? Com a panela cheia, né? Exato, e até que ponto ela tá se alimentando por ela, porque eu vejo, por exemplo, legendas de Instagram, dos posts, ninguém mais escreve. Às vezes eu fico, matéria, até juiz, você viu esse negócio do juiz, os juízes entregando os processos e no meio dos processos prompts da IA. Do ChatGPT, falando assim, ó, arrume isso, deixe mais assim, deixe mais assado.
Então tá fácil o negócio. Tá assim até nos altos, nas coisas, nos cargos mais elevados. Sim. Nossa, isso dá medo. Ainda mais com a eleição agora esse ano, isso né? É uma loucura. Como que você enxerga assim, a influência da IA na música ultimamente? Dá vontade de tocar mais a ponto de, caramba, mas isso aqui é humano, né? Isso aqui sou eu, isso aqui é meu colega, meu parceiro. Mas ao mesmo tempo, tem coisa que você não vai ganhar da máquina, né? Tem hora que, caramba, aquela máquina fez isso em segundos, minutos, e eu precisei de meses para compor isso aqui. Sim. Então dá um certo medo. Você compõe letra também ou você é mais do instrumental? Também. Eu sou letrista desde 2000 e pouquinho. E os seus álbuns são álbuns instrumentais ou instrumentais e letra? Misturados. Os dois álbuns que eu tenho nas plataformas, a maioria é música cantada. Aí tem instrumental no meio, tem 3 instrumentais no primeiro álbum e tem um instrumental no segundo álbum. Vamos falar mais dos seus álbuns? Vamos. Então, fala aí do seu primeiro álbum. Como é que foi esse lançamento, o nome dele, para o pessoal pesquisar? Eu cheguei em Brasília em 2010. Eu vim de João Pessoa e na época a gente já estava tocando essas músicas lá em João Pessoa, com os meninos de lá. E aí quando eu cheguei aqui já estava tudo meio mastigado, assim, né? Até a ideia de arranjos e tal. Eu já tinha um repertório para o álbum e aí a gente lançou, na época, no Maristão, lá no final da Asa Sul, o álbum Cúmplices da Ambição. É a penúltima faixa do álbum e é uma crítica social. Nesse álbum são 11 faixas, 3 instrumentais e 8 cantadas. Cúmplices da Ambição. Cúmplices da Ambição. Mas qual era o nome da banda? Ou é Alexandre Moreno mesmo? Alexandre Moreno e a tropa. Foi lançado em que ano mesmo? 2011. Se eu não me engano, ou 12. E tá disponível no Spotify? Spotify? Sim, tá lá no Spotify. Fala aí pro pessoal assistir. Detetive, tocou em João Pessoa, tocou na Rádio João Pessoa, Cúmplices da Ambição, Mundo Desigual tocou aqui na Rádio Nacional, teve música instrumental Sutil, tocou na Rádio Senado. É legal que na época, às vezes eu tava dirigindo e me mandava mensagem de colega de outro estado, caramba, meu irmão, eu tô te escutando na Rádio Senado aqui. Que legal. Só que na Senado só tocava as instrumentais. E na Verde Oliva, na Nacional, tocava as cantadas. E o estilo era mais reggae, mais MPB? São dois reggaes. Aí o restante, a maioria é meio soul funk, né? Já é a influência do Djavan, influência do Ed Mota, aquela onda meio groove do Lenine. Mas tudo trazido pro teclado, né? Que eu não toco violão, então já vira uma outra coisa, assim. Então os arranjos são todos ao redor do meu teclado, né? Sim. E como que foi o processo de gravação, mixagem, masterização? Na época, o Ricardo Ponte, que é um dos fenômenos que a gente tem aqui no DF, tem Grammy Latino, a coisa toda, ele me ajudou com a captação e fez mix, master. Os arranjos, como eu disse, já estavam meio prontos, assim. Aí os meninos que gravaram comigo também já vinham tocando comigo as músicas nos cafés aqui em Brasília. Então, meio que a pré-produção foi tocando, assim, sabe? Quando a gente entrou para estúdio, já estava tudo meio mas mastigado. assim que é bom, né? Então o arranjo foi muito montado com banda. Isso. Era liderado por mim, mas já tinha ideia de todo mundo acontecendo. Aí no segundo, que eu lancei há 2 anos atrás, 2 anos e alguma coisa. Aí eu liderei mais, no sentido de eu fazer o arranjo de baixo no teclado e o baixista meio que copiar 60%, 70% daquela ideia e adicionar as ideias dele. Então eu já tinha uma experiência maior, tanto com a produção do primeiro, quanto musicalmente, né? Eu demorei quase uma década para lançar o segundo álbum. Então eu amadureci também musicalmente. Qual que era o nome do segundo álbum? O segundo álbum é Outro Caminho, que é um instrumental, é o único instrumental do álbum e a última faixa. E é um smooth jazz bonito, assim, leva a gente para
Pra vários lugares. Jazz. É um jazz calmo, né? Um jazz soul. E as outras 7 são cantadas. Aí tem reggae, tem funk, tem balada. Sempre isso. Ou é reggae, ou é funk, ou é balada. Mas tem uma capa preto e branco, não é? Esse é um que tem a capa meio marrom. Eu tô ali naquelas... Até arrancaram. Fiquei triste ali perto da Torre Digital. Tinha umas árvores ali no caminho. Depois da Torre Digital, eles extraíram tudo. E aí eu tirei uma foto lá. Tirei várias fotos lá com meu amigo Carlos Átila, fotógrafo e amigo, trabalha na emissora grande aqui. E a gente escolheu uma das fotos e eu fiz a foto lá, do outro caminho, né? A do primeiro é uma foto do Cúmplice da Ambição lá naquelas quadras 107, onde todo mundo faz foto. Tem uns prédios meio diferentes lá na 107 Norte. Esse negócio de fazer na 107 Norte? Isso. Ixi, acho que não tô sabendo onde é que é. Se Tem uns prédios diferentes lá. E aí, vários colegas músicos tiram foto lá. É incrível. Legal. E eu fui um dos primeiros na época, porque o meu disco é mais antigo. Hoje em dia, todo mundo tira foto lá. Eu não sabia que todo mundo tirava foto lá, não. Esse negócio de fazer arranjo com banda, eu acho muito divertido. Porque sabe, eu acho que fica mais leve pra quem tá produzindo. E que fica com a identidade de cada músico também. E aí a música parece que ela anda por si quando você tá, tá produzindo. Quando a gente tem a intimidade e confiança técnica com o time, né? Então, mesmo que eu tenha pré-organizado um arranjo, na hora que chega o seu parceiro, o Rodrigo Rocha, que gravou quase todas as guitarras para mim, você, caramba, meu irmão, é isso aí. É seu, né? É seu também, né? E é muita responsabilidade, né? Quando a gente escolhe alguém pra tocar conosco. Sim. E eu não posso reclamar que quem toca comigo são todos melhores do que eu. Mas é o que dizem, né? Que a gente tem que estar sempre... Na mesa a gente tem que estar sempre sendo o pior. Não, os meninos são fantásticos. Todos eles que tocam comigo são todos nível A aí do DF. E aí os arranjos ficam muito fortes, né? Para você ter ideia, a última faixa, O Outro Caminho, quem gravou bateria é o Felipe, baterista do Djavan. Hoje, na época da pandemia, eu mandei para lá, ele gravou. Então, o nível é bem alto, assim, técnico. Nossa, é muito alto. É muito alto dos meninos falarem assim, Alexandre, é muito chato tocar os seus arranjos, porque tem muita coisa acontecendo, né? É muito detalhe, né? Muito detalhe, tem muito detalhe em relação à poesia. Então, como eu faço a música, letra e arranjo, então tem muito arranjo ao redor da poesia. E se o músico não faz... Fica faltando. Tem muita resposta em relação à palavra, à frase do momento. Nossa, mas tá vendendo bem esse álbum, viu? Dá vontade de escutar ele todinho, tá vendo? Você aí que tá em casa, é só procurar. Escutemos. Alexandre Moreno em todas as plataformas digitais, não é mesmo? É mesmo. Outro Caminho e Cúmplices da Ambição, os dois álbuns. Os dois álbuns. Me conta, o que te inspira mais? Você compõe mais, pelo que eu vi, é uma coisa bem de protesto. Sim, uma energia de mudança. Verdade. Mas você também fala de amor? Como também, é que é? Tem músicas bem sentimento também nos álbuns. Tem músicas meio longínquas, meio solidão, solitude. E tem músicas de muita crítica social também, né? E sempre muita figura de linguagem, assim. Teve um colega do esporte que uma vez me falou assim, caraca, a sua música não é para tomar uma cerveja, é porque as poesias não são muito na cara, sabe? Tem muita figura de linguagem, tem que, muitas vezes, não vai entender em primeira leitura, em primeira escuta. Mas assim que é bom, né? Que a música fica profunda. Eu sou profundo em todos os sentidos, né? Arranjos profundos, letras profundas. Não é fácil. Mas você sente assim, o que te inspira mais? Você tá revoltado, você tá triste ou você tá feliz, apaixonado? Eu acho que depende. Eu percebi durante os anos que eu componho mais quando eu tô triste, com raiva, revoltado. Quando eu tô alegre, eu vou jogar futsal. Eu vou jogar beach tênis, que é o meu hobby do momento. Sabe? Eu acabo não compondo feliz. Sim.
Eu acho que esse é um dos problemas, que muitos artistas, quando alcançam sucesso, ficam contentes demais, aí começa a compor pior do que compunha antes de alcançar. E vem acontecendo. Porque realmente eu acho que a tristeza, as dificuldades e os sentimentos que ficam presos, Isso. né? Eu acho que quando a música ela é uma ótima canalizadora de sentimento, então você consegue. Eu faço muito isso, né? Que eu também gosto de compor. Aí quando eu tô escrevendo, eu sinto que eu tô botando tudo pra fora, eu posso pegar esse sentimento, olhar, rasgar. Isso. E Chorar, dar risada. aí você consegue se relacionar de Guardar na uma. gaveta. Você se relaciona de uma outra É isso. forma, porque você tira esse peso dentro de É você, isso. né? É uma terapia music, né? Exatamente, terapia music. É. Quais são suas ambições? Eita, Seus poxa. sonhos? Engraçado que a gente vai ficando velho, entre aspas, né? Eu sou velho, mas também me sinto muito novo ainda. E não que vá mudando, sim, mas a gente vai entendendo que o almejar o sucesso de antes não é o mesmo almejar o sucesso de hoje, né? Então, até porque minha música é muito complicada, minha música não é popular, assim, então a minha fatia da pizza, a minha parte da pizza é uma, duas fatias, assim. É meio que um público X, então eu acho que eu tenho essa ambição de alcançar com a minha música, né? Mais gente possível que goste desse tipo de som, né? Que caramba, olha esse baixo, essa linha de teclado. Eu não tenho mais aquela ambição que eu tinha antigamente de, sei lá, acompanhar um artista grande da MPB. Quando você é novo, você tem, caramba, quero tocar com Lulu Santos, com Djavan. Hoje acho que isso passou. Será que é Até, tão legal assim? pois é, Porque às vezes eu exatamente. fico me pensando que é tão profissional que você fica muito Exatamente. afastado. Você tá, tipo, você é só mais um músico dentro de vários músicos E assim, e às vezes ele nem fala com você. e não é o seu trabalho, né? É o trabalho dele. Então a gente que compõe, a gente, Sim. caramba, não, quero tocar meu som, quero tocar o som do Rodrigo Rocha que grava comigo, do João Gustavo, dos meninos, né, que também têm os seus trabalhos autorais, do Henrique e tal. Que é seu irmão musical, né? Então, às vezes, a gente tinha esse sonho antigo de acompanhar um artista grande e tal. Mas isso vai passando, a gente vai amadurecendo. Não que não seja interessante. Pô, se receber um convite, de repente eu vou lá e vou fazer muito bem Não, feito, muito né? legal, né? Mas é porque muda um pouco. E quando você é novo, você, caramba, ó, aquele tecladista ali do fulano de tal, do artista tal. E hoje eu toco no mesmo nível que o cara, ou mais, ou menos, um pouquinho. Então é tudo a mesma coisa hoje, né? E quando você é novo, não, o cara né, é teu A ídolo, distância entre é aspas, né? É grande. uma referência, a distância é grande. É engraçado isso, eu tava tocando num restaurante na Asa Sul, e um senhor de uns 65, 70 anos, se amarrando no som, aí ele falou, meu irmão, você me lembra muito as coisas do Paulinho Calazans. Paulinho Calazans é o tecladista do Djavan há anos. E eu tomei um susto, assim, no dia, porque eu passei anos da minha vida ouvindo Paulinho Calazans via Djavan, via Gilberto Gil. E ele não sabia disso, aquele cara nunca tinha me visto na vida, né? E você, caracas, velho, eu nunca tirei nada específico. Vou tirar esse solo do Paulinho Calazans. Mas isso fica, porque eu ouvia aquilo. Então, os timbres, o jeito de montar os arranjos, com certeza foi referência para mim, foi ficando no meu som, né? E eu parei para pensar nisso com esse senhor. Caramba, é isso, cara. Eu ouvi o Paulinho, eu toco alguma coisinha do Paulinho, né? Distâncias pré-estabelecidas, que o cara é um gênio. Mas, mas depois que você vai ficando mais velho, caramba, tá aqui pertinho, né? Ele é experiente, é um ídolo, seja qual for o músico, mas eu também tenho meu som, minha identidade, minha qualidade. A gente tem uma noção de valor, eu acho, quando a gente vai ficando mais velho, diferente. Que quando a gente tá mais novo, a gente busca muito valor externo, a gente busca a aprovação dos outros, a gente entende que se o outro reconhecer a gente como a gente gostaria de nos ver, a gente vai receber essa sensação. Só que aí, quando a gente vai ficando velho, a gente percebe que não é sobre o outro, é sobre a gente, que caminhos a gente vai
percorrer. E o que que a gente vai trabalhar para conquistar o quê? Porque às vezes a gente está batalhando para conquistar uma coisa que não é nem sobre nós. E pra gente, dentro da gente, né? Eu vejo o sucesso na música muito assim, dessa forma, né? Eu tô tentando trabalhar isso na minha cabeça ultimamente, de fazer só por mim mesma. É isso. Sem querer apoio, validação ou alcançar um público esperado. E o contrário, tipo, ser o mais verdadeira possível do que eu posso ser comigo mesma, a ponto de que alguém se identifique. Esse é o sucesso. Eu acho que isso é o sucesso. Esse é o maior sucesso que a gente tem, assim, de... Exemplo. No primeiro álbum, eu recebi mensagens, assim, eu novo ainda, né? 20 e tantos anos, meu primeiro álbum. Eu tinha de idade e mensagens... Alexandre, eu tomei um tiro, olha o relato do rapaz na época, eu tomei um tiro, ele é baixista, não lembro o nome dele, faz, né, anos isso. E o seu álbum me ajudou muito no meu processo mental, né, de recuperação e tal, porque os meus álbuns têm muito protagonismo com baixo, por causa do funk, do reggae, né? E se, caracas, é isso, né? Tipo, o sucesso tá ali naquele rapaz ouvindo o meu álbum e foi hiper importante na fase dele. Ou coisas de amigo. Alexandre, meu filho, sei lá, de 4, 5 anos, tá aqui cantando Detetive no carro. Você, caramba, cara, uma criança, né? Tá lá apaixonada pela melodia, pela letra. Então, eu penso que o sucesso ele vem assim, né? Com pequenos detalhes, né? De indivíduos específicos. Esses relatos são muito fortes, né? De caramba, eu escutei na rádio e aquela poesia me fez pensar a semana toda. E caracas, né? Para mim era uma música que eu coloquei lá, mas chegou naquela pessoa de uma forma diferente e ajuda, né? A gente que trabalha com música, a gente sabe, né? Que tem música, sei lá, do Djavan, do Lenine, é um hino para mim, assim, fica ali guardadinho, quando a gente precisa, deixa eu escutar aquilo para eu me recuperar, né? E por aí vai. Quando a gente faz música também, é muito sobre nós, mas às vezes não é para nós, Isso, sabe? Sim, tipo, às vezes a gente faz e não é pra gente ouvir, é para o que outra pessoa em algum lugar, no tempo, do momento específico, vai ouvir, vai se identificar e você vai acolher e ajudar e humanizar, quem sabe, essa pessoa. E como a gente falou dessa responsabilidade, dessa preocupação com o sucesso, a música que é boa, não interessa se ela foi gravada em 2011 ou em 2008 ou em 2025, ela tá lá, né? Ela vai chegar em alguém em algum momento, né? Sim, tem muito essa volta de pessoas ouvindo, depois escutam um artista lá de trás que não fazia sucesso naquela época e hoje em dia faz. Isso acontece muito. Nem sempre o que está na parada de sucesso do momento específico do tempo é lembrado depois. Muito pelo contrário, geralmente não, é esquecido. E aqueles que são menos ouvidos, mais ouvidos com mais verdade, com mais intensidade, por mais tempo, assim, dura mais. Tem artista que eu venho escutando agora, assim, por exemplo, eu não ouvia Guilherme Arantes. Ultimamente eu venho colocando assim, caraca, isso é muito bom. Porque às vezes a gente vai acompanhar algum cantor em algum evento, restaurante, você precisa tocar aquele autor, né? E você, deixa eu dar uma escutada nisso aqui. E você, poxa, eu não ouvia isso, como pode, né? E esse ciclo infinito, entre aspas, da música boa é o que faz a gente continuar compondo, né? Porque ela vai estar ali e vai chegar em alguém em algum momento. Em algum momento. Já chegou também, sim, né? Sim. E chega mais. Amém. Quais são os seus sonhos? Você não me falou ainda. Você tem algum sonho? No momento eu penso muito, eu venho tocando muita música instrumental, assim. Eu acho que eu tô num momento, faz tempo até que eu não componho letra e
venho cantando pouco, curioso isso. Eu tô num momento muito instrumental. E aí eu penso muito nesses festivais, assim, eu tô com muita vontade de organizar, vou me organizar, gravar o próximo álbum, talvez com bastante ênfase instrumental, e tentar atacar esses festivais de música instrumental grandiosos, assim, lógico que a gente tem que começar com pequenos festivais, mas... É só mandar, pô. Mas eu venho com essa ambição atual. Porque a música instrumental, diferente da música canção, né, cantada, a mesma melodia, ela pode levar pensamento triste, mais introspectivo para você, mas para uma outra pessoa é um outro tipo de pensamento, né? Ela dá mais liberdade. Isso, ela dá né? mais liberdade. E no nosso momento atual da arte, assim, que a banalização da letra, da IA, vem perturbando, assim, parece que a poesia vem ficando meio que para segundo plano, né? Sim. E dá essa vontade, como eu sempre fui um bom instrumentista, caramba, não quero cantar não hoje, quero ficar aqui com o meu teclado, com o meu instrumento, que entre aspas eu digo a mesma coisa, sem cantar uma frase sequer, né? Então tem momento que e eu tenho essa vantagem, essa virtude, entre aspas, de também ser um compositor de música instrumental. Caramba, o povo não tá nem aí pra gente hoje, e infelizmente é assim no mundo musical, tem dia que você pega um público estranho, vou ficar aqui no meu instrumental, mas é o que a gente tava conversando, tem alguém lá no cantinho que tá reparando, e a pessoa que vem falar contigo depois, meu irmão, você fez um solo ali, um timbre, não sei o que. Você, caracas, eu tava aqui no meu universo e aquela pessoa tava reparando, né? Então, é o nosso poder, né? Ela chega de alguma forma. E eu venho muito pensando nesse sonho da música instrumental. Mas não que eu vá deixar de cantar e compor, não. Acho que a foto atual, talvez. Então, o que a gente pode esperar pro show do Sol de Passagem? O que você tá preparando pra gente? Poxa, como todos os shows AM, eu misturo tudo. Eu acabo fazendo músicas dos 2 álbuns, músicas instrumentais também, das que estão gravadas já, das que estão para serem gravadas, e também releituras, assim. A galera sempre pede as nossas releituras. Eu com os meninos, a gente pega Cazuza e vira funk, pega Djavan, pode virar reggae. Então, tem umas releituras bem marcantes, assim. Tu já ouviu aquele álbum de Djavan reggae? O Djavan? Já, o Djavan, né? Eu acho esse nome tão bom. É bem legal mesmo. É bem legal mesmo. E eu sempre fiz essas nos restaurantes mesmo. Às vezes eu tô tocando uma música pop americana, eu ponho o refrão em reggae. A cantora toma um susto, assim. Só que depois vira um arranjo, né? Sim. Então aquela que você faz o reggae lá no meio. Então a gente toca, por exemplo, Your Song, adoro tocar Your Song, que é um clássico da música internacional. Aí no refrão eu ponho reggae. Então, e você chama a atenção da plateia também, né? Lógico, lógico. As pessoas não estão esperando. Isso. E é o meu jeito, né, de tocar. A gente toca Stand By Me, tudo que é restaurante e cerimônia, a gente toca Stand By Me. E aí, eu já ponho o refrão em reggae e ainda faço o riff de Is This Love lá no meio, lá para caracterizar ainda. Então é um jeito que a gente encontra de fugir do arranjo tradicional também, né? Sim. E falando um pouco agora de show, de apresentação que você já fez, você já viveu. Onde foi o mais longe, assim, que a música já te levou? Uou! Eu morei no Nordeste, né? Então eu toquei uns shows bem legais no Nordeste. Aqui no DF, os meus 2 lançamentos foram bem marcantes. O último foi na Aliança Francesa, 2 anos atrás, 2 anos e pouco. E o primeiro foi no Maristão. Toquei no Clube do Choro também, com o álbum, mas eu acho que o dia do lançamento é muito forte, né? Porque carrega muita energia de toda a produção, né? E é um parto, né? É um parto. Então você tá muito preocupado, você tá muito tenso. Tecnicamente nem foram bons shows meus, assim, porque você tá muito cansado, né? Aquilo ali é o final do final. E em João Pessoa,
quando começou o meu trabalho autoral, a gente fez uns 2, 3 shows muito legais lá, assim, no meu primeiro ano de show autoral foi meu último ano de João Pessoa, em 2009. E antes disso, eu abri bandas importantes do cenário do reggae tocando com os meninos de lá. Então eu toquei antes da banda Ganjá Reggae. Eu toquei com a banda Ganjá antes da banda Groundation, que é a banda americana, assim. Sim. Então esse show foi bem marcante pra mim, eu tocando com os meninos do Ganjá. Caraca, eu tô no mesmo palco que os caras, assim, e eu era um menino. Hoje eu fui no show aqui no Guará, poxa, eu poderia estar ali tocando, né? Eu faço aquele show tranquilo, e é um fenômeno de banda, assim. Então acho que os shows de lançamento e esses shows de abertura lá em João Pessoa foram bem fortes. E perrengue, coisa ruim que já aconteceu? Cara, você tem alguma história de algum desafio que você enfrentou? Que você foi e não conseguiu passar o repertório? Teve que improvisar, equipamento, essas coisas acontecem. Eu acho que os meus shows, principalmente os autorais, como eu sempre fico, aí é uma coisa de dinheiro, né? Como eu sempre também fico na produção, eu chego muito cansado. Então eu já percebi que esses shows eu tô com dificuldade técnica. Aí gente, mas por que eu errei isso? Caracas, eu passei um mês produzindo e correndo atrás disso, daquilo. Então esse cansaço de produção, ele machuca, assim, ele vai dar lá no palco, né? Você acha que, não, eu tô bem. Não, ele vai dar lá no palco. E a gente, tecladista, às vezes, eu esqueci, uma vez eu fui tocar no terraço, era só música italiana. Aí eu esqueci o pedal de sustain, só música lenta. E o pedal de sustain é ele que mantém as notas sustentadas pra gente. Nossa, foi desesperador fazer aquele show de música italiana sem o pedal. E como é que voltava em Sobradinho pra buscar o... Não tem. Na hora do engarrafamento? Não tem como. Você fez o show todo sem o pedal? Sem o pedal de sustain. Só música lenta italiana, cara. Meu Deus do céu. Aí você começou. O que você fez? Não, muito? A mão, você tem que levantar a mão do acorde e já emendar no outro, assim, mas você tenta burlar ali, não tem conforto algum. E qual foi a maior plateia que você já tocou? Uou, esses shows de reggae. Nossa, a gente tocava os shows de reggae lá, abri banda da Jamaica com os meninos lá. Então era muita gente na praia, às vezes, ou num ginásio grande lá. Então, muito show de reggae. Eu já abri Cidade Negra com os meninos do Mato Grosso. Então, era muita gente, né? Nossa, já fechou pra muita galera. Com o reggae, no início da minha formação de palco, assim, eu tocava mais reggae. Então, era muita gente, né? E ir pra shows? Gosto de ir pra show, gosto de frequentar esses lugares. Venho indo menos, mas eu venho procurando, quando tem a possibilidade, esse show que tem uma verdade musical que, caramba, isso realmente é diferente, eu preciso ir. Ed Mota, ou então um show, algum clássico de Djavan, não, eu quero ir no Djavan, eu quero ver esse álbum. Ou às vezes vem algum músico de fora aqui no DF, algum saxofonista de fora, alguma coisa. Não, eu vou lá ver o nível técnico desses meninos. A gente toca lá no Clube do Choro, a gente músico, a gente querendo ou não, a gente vai pela performance técnica também, né? Não é só aquela, não é só o compositor. Como eu também sou instrumentista, eu preciso ver esse pianista, né, de perto, que a gente acaba estudando ali, acaba se colocando no mercado no sentido, opa, aquilo ali eu não dou conta de fazer, entre aspas, mas não é uma comparação ruim nesse caso, é uma comparação, caramba, eu quero estudar, eu quero fazer aquela onda ali que ele faz bem e tal. Ou até de admiração também. Isso. Você acha que existe diferença de música feita para músico ouvir e música feita para população, massa, escutar? Eu acho que é uma regra que o meio musical mesmo criou só para dizer que aquilo é meio difícil de execução e é meio, né, complicado. Mas, porém, contudo, a nossa educação na escola não tem música. Então, se a molecadinha lá
tem acesso à música instrumental desde muito novo, aquilo ia ser muito legal para ele também, né? Então ele ia notar várias coisas acontecendo ali, vários sabores ali. Então quando a gente cita, entre aspas, que aquilo é música para músico, com arranjos complicados e compassos diferentes, é porque só a gente teve acesso a isso, né? E consegue diferenciar. Isso, aí eu penso, pô, minha mãe ouvindo aquele jazz fusion ali, ela vai ficar agoniadíssima. Nossa, eu ficava no quarto, ensaiando lá minhas coisas, meus grooves. A minha mãe chegava, meu filho, para um pouquinho. Lógico, eu não aguentava mais, cara. E eu tocando Dave Echo Band lá no quarto, lá. A dona Sônia chegava, meu filho, para um pouquinho. Mas, pô, é lógico, né? E música ensaiando é um treco chato. A gente repete aquilo lá é horrível. 29 vezes. Nem o próprio músico aguenta, às vezes. Ali no prédio onde eu moro, aí, caramba, eu já perturbei demais hoje. Eu ponho o fone e dou uma aliviada, né? Eu gosto muito de ficar fazendo. Eu tenho. Minha família tem muito músico, né? Aí o meu primo, ele toca teclado. O meu irmão toca guitarra, eu toco violão e eu fico compondo. Aí a gente gosta muito de fazer reggae também. Sim, bota o ritmozinho de reggae do teclado. Sim, ajuda a compor. Aí a gente fica horas brincando e fazendo brincadeira mesmo. E 90% é água, sabe? A gente fala água, ri de água. Sim. E aí os outros primos, que a nossa família tem bastante gente, né? Aí os outros primos ficam jogando no computador. Aí chegou uma que eu faço, chega aqui, galera, dá uma segurada aí, valeu, muito obrigada pela apresentação, que eles não aguentam mais. Mas assim que é divertido. Mas eu penso que se houvesse um trabalho nas escolas, desde muito até na própria mídia, né? Você não ouve música instrumental na mídia brasileira, né? Nunca teve nas TVs, né? Cara, música instrumental, não tem. Cria-se a ideia de que o público não ia conseguir entender e que o público não ia gostar, sendo que, na verdade, é um que alimenta o outro, né? Porque a opinião do público, ela muda à medida do que ela é exposta a coisas diferentes. É isso. E aí vai esse ciclo. Eu sinto muito também que hoje em dia, não sei se sempre foi assim, a gente que não sabia também, mas as músicas são muito mais uma peça publicitária para vender o artista que tá no mainstream, né? Do que pela música em si. E que aí a música ela vira um segundo plano, né? Sim. Para vender a imagem daquele artista. Acho que isso acontece muito no sertanejo, por exemplo, que produz faixas muito parecidas, com a narrativa sempre muito semelhante, comunicando sempre as mesmas coisas, né? Aí, não, mas essa tem um refrão fraco, essa tem, é sempre uma fórmula programada para matar, né? E subestima muito a capacidade intelectual do público também, porque eu não acho que o público não consiga processar letras mais complexas ou coisas mais profundas ou outros temas, porque ele sempre processou. Sempre tiveram outras músicas. Fica um ciclo assim. Preguiçoso, né? É um ciclo essa palavra é muito boa, realmente. Preguiçoso. Dá para ver que é um ciclo preguiçoso. Porque fica... Eu não sei diferenciar as duplas sertanejas. Uma vez eu falei pro meu primo lá na Bahia, um dia desse, a gente tava no restaurante, tocando nas caixinhas lá, e aí falei, primo, se você me oferecer 50 mil reais pra eu dizer que dupla é aquela ali, eu vou perder 50 mil reais. Porque a gente não sabe quem é o Alexandre, quem é o João, quem é o Francisco, não sabe, é tudo muito... E aí quando tem algo diferente, caramba, é a Bianca, né? É o som dele, é o som dela. Não interessa qual estilo seja, não interessa. Sim. Pode ser uma banda de samba. Eu vou defender só um pouquinho o sertanejo, porque eu acho que qualquer estilo musical que a gente não esteja escutando profundamente, se a gente escutar qualquer artista, vai ser tudo igual. Então, por exemplo, se me mostrarem várias músicas de reggae, de bandas diferentes, eu que não costumo muito ouvir, pra mim vão ser todos os artistas iguais. Sim. Também. Mas eu digo no sentido de cara, vai ter um... O Ricardo Ponte, se ele escutar esse podcast, uma vez ele me disse assim, cara, sucesso é você tá na multidão e tá com a melancia na cabeça. Sim. Né? Você tá visto pela melancia ali.
Então, quando a gente ouve um treco diferente, eu não sou do samba. Aí eu tava jogando meu beach tênis esses dias e tava tocando o samba, sei lá qual era, nas caixinhas da arena. Aí eu, caracas, isso é bom pra caramba. E eu não sou do samba. Então, eu no meio do jogo, eu parei e olhei pra caixinha. Aquilo é bom. Então, quando tem algo diferente, não interessa se é samba, se é não interessa o sertanejo, estilo. cara, ele vai destaca. chamar atenção. E quando é clichê, a gente não sabe se é A, se é B, se é C, é tudo parecido. Pior que realmente isso acontece muito. É. Sabe o que é muito diferenciado, que é único e maravilhoso? A coxinha da Morada Mineira. Coloca a Morada Mineira aí pra gente, Ítalo! Você conhece a coxinha da Morada Mineira? Eu queria agora. Você, Alexandre, que já comeu várias vezes no camarim do Sol de Passagem, que já se deliciou com as delícias do Morada Mineira, conta pro nosso público o que você achou, sua opinião. Caramba, é uma referência pra gente aqui em Sobradinho, né? Às vezes a gente, não, eu quero lanchar, vou lá. É sério. E uma vez na semana, 2 vezes no mês, eu passo lá e faço um lanche. Tá vendo, galera? É uma referência. Cliente assíduo do Morada Mineira e uma referência pra vocês. Tem um bolo lá, um cake, eu não sei como é que fala o nome daquele, de banana, cara. Tem dia que eu vou lá só pra comprar esse bolo de banana. Bom demais, ó, o bolo de banana da Morada Mineira, indicação do nosso querido e maravilhoso tecladista aqui de Sobradinho, Alexandre Moreno. Outro lugar muito bom para se comer também é o Palorama! O Palorama Burgers, que tem dadinho de tapioca também. Pertinho de casa ali. Já foi lá, então? Já almocei lá. Gostoso? Gostei. Mais aí uma aprovação do nosso querido artista. Próximo. Clique ferramentas e materiais para construção, que fica lá em Sobradinho 2. Você tá sabendo que o Sol de Passagem mudou de lugar agora? Conte. A gente vai ficar ali na frente do Clube 27, em Sobradinho 2. Vai ser Sobradinho. Ainda não sei onde é. Clube 20... Você não sabe onde é que fica o Clube 27? Não. Sabe Leão do Norte? Acho que sim. Que tem a principal? Sim. Aí tinha um pastel de R$1. Tem a feira, onde tem a feira permanente, toda terça. Vai ser ali. Entendi. Aí na frente, o Clube 27 é o barzinho que tem ali na frente. A gente vai ficar lá. Que é do lado da Clique. Logo ao lado da Clique, ferramentas e materiais para construção. Você se desenvolve bem na bricolagem, nas coisas de casa, fura uma parede. Cara, não, eu sempre fiz tudo de... Minha mãe me botava pra fazer as limpezas desde muito novo, então eu faço tudo, limpo, passo, cozinho, mas a parte de construção, acho que por não ter ferramenta, né? Você só aprende tendo a ferramenta, e aí eu nunca tive, e aí nunca aprendi muito, mas o resto eu faço tudo de boa, assim. Tá lhe faltando ferramentas, não é mesmo? E você encontra na Clique materiais para a construção, todos os tipos de ferramenta para você consertar ou construir a sua casa. Próximo, essa aqui com certeza você conhece, Centro Musical Maestro, que fica lá na quadra 8. Caso precise. Quem precisa de manutenção para piano? O que compra? Um olhinho? Pro piano, não, o piano tem que afinar, né? Um piano. Piano não, teclado. O teclado. Tem manutenção, não, né? Tem, porque às vezes quebra algum componente lá dentro, né? Então, tecla, alguma plaquinha, dá sujeira, botãozinho, aquelas borrachinhas que a gente troca de timbre e tal. Às vezes fica velho, endurece, aí tem que trocar. Ah, bom demais. Eu acho que deve vender essas coisas no Centro Musical Maestro. Talvez eles façam a limpeza no seu teclado. Eu acho que vale a pena você entrar em contato para procurar. Vai que há esse serviço, né? Tem muita coisinha lá. E outras coisas também, tem aula cabos. Cabos. Cabo a gente precisa toda hora. Tudo que há de bom no Centro Musical Maestro. Próximo. E é isso. Esse foi o nosso podcast. Gostou da sua participação? Adorei. Gostou da entrevista? Estou em Sobradinho. Muito obrigada pela disponibilidade. Gente. Espero que você tenha curtido o nosso papo. Muito obrigada, Governo do Distrito Federal, Secretaria de Cultura e Educação Criativa. E é isso. Esse foi mais o nosso podcast. Tchau, tchau. Vamos de música. Tchau, gente.